Nós sabemos a importância da infraestrutura dos sistemas geográficos para viabilizar o crescimento em empresas de diversos setores da economia, e a área florestal não é diferente. Hoje nós vamos aprofundar em dois aspectos críticos que garantem que esses sistemas sobressaiam mesmo sob demandas crescentes, que é o alto desempenho e a alta disponibilidade. Esses dois conceitos são fundamentais para garantir que as aplicações GIS continuem funcionando de forma ininterrupta e eficiente, especialmente em um ambiente que requer respostas rápidas e precisas. Este é um vídeo sobre arquitetura GIS e é importante que você compreenda tudo o que foi dito no outro vídeo aqui do canal, que é Arquitetura GIS, viabilizando o crescimento. Então, se você ainda não viu ele, corre lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer o que é cada coisa. O que é alta disponibilidade e o que é alto desempenho. A alta disponibilidade é a gente ter o sistema funcionando mesmo caso alguma falha aconteça. E o alto desempenho é a gente conseguir fazer o sistema funcionar com uma grande carga, seja um volume de dados grande, um número de usuários concorrentes grande, sem com que isso afete muito o desempenho do sistema. E você pode ter um, o outro, os dois, nenhum. Depende de como você desenha a sua arquitetura, quais componentes você coloca e o tipo de licenciamento que você tem quando você usa soluções proprietárias. Então vamos começar a entender na prática a alta disponibilidade. A alta disponibilidade é sinônimo de redundância. Significa que você tem uma segunda instalação do programa pronta para assumir caso a primeira tenha uma falha. Assim, se alguma coisa acontecer, o usuário final mal vai perceber que algo deu errado. E aí, não é só replicar também a aplicação em si, mas os dados, porque não adianta nada a aplicação você ter duas, mas se o dado por trás estiver num único lugar, e seu arquivo corrompe, o disco para de rodar, a conexão com o storage cai. Então, para dizer que a gente tem alta disponibilidade, a gente precisa ter redundância em componentes de níveis diferentes. Primeiro, servidores físicos distintos. Por mais que a gente possa ter o mesmo sistema replicado em duas máquinas virtuais, se essas duas máquinas virtuais estiverem em cima do mesmo metal e aquele computador queimar, você perdeu as duas de uma vez só. Então não adianta, tem que estar em computadores separados. Dados redundantes, você tem que ter dados em mais de um lugar. Algumas soluções de armazenamento, elas mesmas gerenciam. Às vezes o usuário final nem enxerga isso. Ele digita // o storage de alguma coisa. Só que por trás a TI coloca algo que aquele storage está replicado em dois lugares. Mesma coisa com o banco. Você pode digitar uma conexão ali e eles terem essa replicação em dois lugares. O que leva ao terceiro ponto, que tem que ter esse meio de troca. Não adianta só a gente replicar as coisas e ter um jeito muito manual ou que demora muito tempo para haver essa troca, porque se eu tiver que, eu tenho instalado em dois, só que eu tenho que ir lá e apertar o botão de um para ele começar a funcionar, até alguém perceber que teve problema, ligar para alguém, ou outra pessoa parar de fazer o que estava fazendo, ir lá, você já perdeu muito tempo. Então, existem sistemas que vão conseguir fazer essa troca para a gente. Agora, nós vamos mudar para o segundo tema do vídeo de hoje, que é a alta performance. Se a alta disponibilidade era o sistema não cair, a alta performance é o sistema continuar funcionando bem e rápido, mesmo com um grande número de usuários, com um grande volume de dados. Para atingir a alta performance, existem muitos caminhos diferentes. E com certeza em um vídeo só a gente não vai conseguir detalhar todos. Mas a gente vai conseguir olhar para uma lista bastante extensa que pode ajudar a gente a entender o tamanho da toca do coelho. Vamos começar pela capacidade de processamento. Para um sistema poder ser rápido, você pode tornar ele mais rápido contratando um servidor, um processador com uma capacidade de processamento mais alta. Algumas pessoas usam a frequência do processador para poder ver qual é mais rápido ou o número de núcleos. Isso é importante, mas em gerações diferentes, arquiteturas diferentes de computador, você pode ter computadores com o mesmo clock que são muito mais rápidos. Eu não uso esse número. Existem dois números interessantes que você pode usar. Quando eu vou comprar um computador pessoal ou montar um servidor, eu sempre olho para um site que chama cpubenchmarks.net. Nesse site você consegue colocar dois modelos de computador e ele vai te dar um número que é o resultado de uma bateria de testes que vai levar em consideração tudo. A outra, que o pessoal também usa, é usar um número que chama SpecInt, o resultado de um teste que chama SpecInt. Mas o SpecInt ele é um pouco mais técnico. Então, eu acho que se você fizer aí o CPU benchmark, já vai ficar legal. Se você coloca o CPU antigo, que você vai substituir, e coloca o novo, você já vai ter uma ideia do ganho que você vai ter. Nesse ponto, é importante entender que
Soluções proprietárias podem te cobrar pelo número de núcleos de processamento que você coloca. Então você pode gastar R$5.000 num processador, ter que gastar R$2.000.000 só para licenciar os núcleos que ele tem. Então é importante olhar para isso, porque pode ser que tenha um custo associado. Balanceamento de carga. Se aumentar a capacidade de processamento em um computador é possível colocando um processador mais rápido, eu também posso ter vários computadores diferentes, cada um respondendo uma parte das chamadas. Com isso, a gente vai ter respostas em paralelo, que vai ser muito mais rápido. Por exemplo, se duas pessoas acessam um mapa ao mesmo tempo, se eu tenho um único servidor com um único processador com um único núcleo, ele vai responder o mapa de uma pessoa e a outra vai ficar esperando. A hora que ele acabar de responder uma, a outra vai começar a receber o mapa. Mas quando eu tenho vários servidores diferentes, enquanto a pessoa A está baixando o mapa do servidor 1, a pessoa B vai estar baixando o mapa do servidor 2. Quer dizer, a gente pode ter muito mais gente pendurado quantas máquinas eu tiver. De novo, se você usa software proprietário, você pode ter que gastar mais por isso, porque cada servidor pode ser que seja licenciado separadamente. E aí, é claro, cada servidor também pode ser que seja licenciado pela capacidade de processamento dele. Então é bom checar isso antes. Paralelismo e concorrência. Hoje em dia, os nossos processadores de computador contêm dentro dele vários processadores diferentes, que eles chamam de núcleos, o que faz com que ele consiga fazer várias tarefas em paralelo. Porém, se o nosso programa de computador foi escrito para fazer uma coisa por vez, ele não vai conseguir usar todo o potencial que o nosso processador tem. Agora a gente está aqui naquele site, o cpubenchmark.net, e ele tem umas estatísticas muito interessantes dos computadores que ele avalia. A gente pode ver que a maioria dos computadores que ele avaliou nos últimos 30 dias da data da gravação desse vídeo tem entre 4 e 8 núcleos. Mais de 80% está nessa faixa. E ele também publica uma visão histórica disso. Então dá para a gente ver como que essa mudança foi acontecendo ao longo do tempo e acompanhar o quanto foi se tornando cada vez mais importante utilizar o processamento paralelo. Um outro número publicado por eles é esse número da capacidade de processamento dos computadores, mas a partir de 2012 a questão de ter múltiplos núcleos num único processador tomou conta. Então eles dividiram os dados entre como é o processamento se você usar só um núcleo e como é o processamento se você usar todos os núcleos existentes naquele computador. Então, se a gente olhar, no ano de 2024, a gente vai ter uma nota média de 25.000 pontos de processamento para o computador como um todo, mas se você usar só um núcleo, ele vai ter só 3.000 pontos de processamento. Então, você tem mais ou menos 8 vezes mais capacidade no computador utilizando todos os núcleos do que utilizando um só. Por isso que é importante que os nossos sistemas saibam trabalhar com processamento paralelo. Uma dica para usar isso, se você usa o ArcGIS, por exemplo, é usar as ferramentas que tem escrito Pairwise no nome, porque elas já foram feitas para ter o paralelismo de uma maneira absurdamente rápida, perto das ferramentas normais. Fazer cache de dados. Uma outra estratégia que tem é você já salvar o dado no formato em que ele vai ser consumido. Normalmente, quando alguém acessa um website e precisa ver uma imagem, essa imagem é quebrada em pequenos pedacinhos, em tiles, de 256 por 256 pixels normalmente. Só que para fazer esses tiles, o servidor precisa conectar no banco de dados, pegar a informação, renderizar aquilo num desenho, fazer o encode daquilo para PNG e então transferir para o usuário final. É muito trabalho. Isso que eu ainda nem coloquei, por exemplo, a conversão de datum, toda a questão cartográfica de reprojeção que precisa ser feita para que esse dado que estava no seu banco apareça na web, porque normalmente a gente não grava no banco a informação da mesma forma como ela aparece na internet. Para evitar todo esse gasto computacional, a gente poderia já gerar antes todos esses quadradinhos que o mapa usa, salvar no computador e quando alguém tentar acessar uma região do mapa e precisar de alguns desses quadradinhos, tudo que ele vai fazer é download de um arquivo que já está pronto. Não tem reprojeção, não tem consulta a banco de dados, não tem desenho, não tem que codificar para PNG, nada. É só transferir. E aí, quando você faz cache, você vai gerar um monte de arquivinhos de 4, 6 kilobytes. Eu não vou entrar muito em detalhe de nada, mas essa curiosidade é interessante. Quando a gente faz cache, esses arquivos, a gente pode mexer no tamanho do cluster, por exemplo, do disco rígido, para que, se o cluster, por exemplo, for 8 kilobytes e o arquivo normalmente tem 6, ele lê esse arquivo numa única tacada quando ele vai no disco para ler. Isso torna o sistema ainda mais rápido.
Quando você tem um volume realmente grande de usuários, você chega a ter estratégias que levam em consideração esse nível de mexer no tamanho da alocação do disco rígido, mas são casos extremos. Velocidade do armazenamento. Armazenamento de estado sólido chega a ser centenas de vezes mais rápido do que um disco rígido comum, principalmente quando você precisa ler um monte de arquivo pequeno. E o barramento também é importante, porque você pode ter eles ligados no computador por SATA, SCSI ou direto por PCI Express. E esses armazenamentos ligados por PCI Express são muito rápidos. Um uso que teve fora da questão corporativa foi no PlayStation 5, que consegue fazer leituras, transições de cena de uma maneira incrível por conta desse tipo de armazenamento. E a gente usa isso para jogar num videogame, mas não usa isso para as nossas operações florestais ainda. Índices espaciais. Índices espaciais são formas que o banco de dados ou o formato de armazenamento que você está usando de dados usa para fazer com que as suas consultas sejam mais rápidas. A intersecção geométrica dos elementos é um processo de cálculo bastante demorado. E se eu tiver que tentar intersectar coisas que estão muito distantes, imagina que eu quisesse saber o que está perto, o que está em cima de um talhão. Eu tivesse que varrer a florestal inteira, o uso de solo do Brasil inteiro, a base da Embrapa inteira, do IBGE inteiro, porque eu quero saber de um talhão. Às vezes o negócio está lá no norte, ele tenta intersectar com uma coisa que está no sul. O índice espacial vem para que a gente não tenha que fazer toda essa computação. Ele já vai agrupar as informações em diferentes escalas, de forma que ele vai saber que uma coisa não está perto da outra. Ele não precisa rodar o processo de intersecção de verdade para saber isso. Ele já sabe que elas não se tocam porque elas estão em quadrantes diferentes de um grid. Então, quando a gente usa um índice espacial, o sistema só vai tentar realmente fazer o cálculo de intersecção geométrica das coisas daquilo que está no mesmo quadrante. Particionamento de tabelas do banco de dados. Algumas tabelas, principalmente aquelas tabelas de log que fica entrando o registro o tempo inteiro, elas tendem a ficar enormes com o tempo. E aí, qualquer consulta que você faz nessa tabela vai ter que correr o índice inteiro, isso demora muito. O particionamento de tabelas faz com que cada conjunto de registros, seja por um período de tempo determinado, por uma quantidade de registros, ele vai para uma tabela diferente por trás. O usuário nem sabe o que está acontecendo, mas quando ele for lá e tentar ver alguma coisa dos últimos 30 dias, ao invés do sistema tentar buscar em tudo que tem, ele vai buscar só nas tabelas que interseccionam com aquele período de tempo. Isso faz com que o sistema fique muito mais rápido, mas também é uma solução um pouco complexa de criar e manter, então tem que ver os casos em que se aplica. Formato de arquivo. Alguns formatos de arquivo são muito mais rápidos do que outros para poder ler. Isso também tem a ver com o sistema que está abrindo, de repente alguém otimizou mais a abertura do formato A ou B, mas sempre é bom testar quando você tem muito acesso a um arquivo. Outra coisa que é importante olhar é porque alguns sistemas de arquivo vão permitir índices espaciais e às vezes, no caso de raster, pirâmides ou algo parecido, que vai permitir com que em escalas menores você não precise ter tanta leitura assim para ver aquele dado de longe. Eficiência dos algoritmos. Hoje em dia, os computadores têm uma capacidade de processamento que era inimaginável há 30 anos atrás. A gente tem muito processamento, muita memória e muito disco para guardar os resultados das nossas análises. E isso gerou muita gente que não faz ideia do que é eficiência, fazendo um monte de solução bacana, num tempo menor, mas que custa muito para ser executada. E nem todo sistema tem que ser altamente otimizado, mas às vezes algumas funções têm. E isso pode ser compensado com o aumento da capacidade do servidor, com clusterização, com paralelismo. Porém, é muito importante levar em conta essa balança, porque você vai aumentar o custo com o servidor e talvez com licenciamento, se você usa software proprietário, para compensar esse desenvolvimento que poderia ter sido feito de uma maneira mais otimizada. Tem que ver o que fica melhor no seu caso. A utilização da GPU. As GPUs são a famosa placa de vídeo, aquela que a gente usa para rodar os jogos, efeitos 3D, processar coisas. Ela também serve para fazer muito processamento que seria interessante para a área de GIS. Só que ela tem uma estrutura um pouco diferente. Ela é feita para fazer cálculos matemáticos numa velocidade enorme. Se um computador, em média, a gente viu, tem 6 núcleos de processamento, 8, uma placa de vídeo tem milhares, o que faz com que ela seja assustadoramente rápida. Hoje em dia não é muito comum ver GPUs em servidores, exceto aqueles especificamente modelados para machine learning, inteligência artificial
ou para desktop remoto, para CAD, BIM, GIS. Só que esse recurso ele é tão poderoso e a GPU processa as coisas de uma maneira tão mais rápida que pode ser que essa tendência vá mudando e cada vez mais a gente veja servidores com GPUs para acelerar o nosso processamento também do GIS. Arquitetura de microserviços. Os microserviços são um jeito diferente de desenvolver aplicações. Ao invés da gente ter uma única aplicação que a gente instala no servidor e ela tem todas as funcionalidades, os microserviços permitem que a gente coloque isso de maneira distribuída, que a gente tenha containers e cada container faz um pequeno conjunto de funções. Esses containers, eles podem ser divididos em máquinas físicas diferentes, tem todo um orquestrador, podem estar na nuvem, mas o legal deles é que daí eu posso aumentar ou reduzir o número de cada tipo de container diferente. Então, se eu tiver muita gente acessando o mapa, eu posso subir mais containers de mapeamento. Em algum momento tem mais gente fazendo análise espacial, poderia subir mais containers daquele tipo. Então, ele permite uma granularidade muito grande nesse dimensionamento até em tempo real. Além disso, se um container específico falhar, dá para matar ele e subir os outros sem afetar o sistema inteiro. Redução da latência da rede. A latência é o tempo que uma informação demora saindo de uma máquina até ela chegar na outra. Ela tem a ver com os equipamentos de rede que são utilizados no meio do caminho, mas ela também tem a ver com a física, com a velocidade que a luz passa por dentro da fibra ótica ou que a energia elétrica passa pelo fio de cobre. Então, ter componentes fisicamente distantes é algo que aumenta a latência. Um exemplo é se eu tiver o meu banco de dados nos Estados Unidos, mas tiver o meu servidor de aplicação aqui no Brasil, ele vai demorar muito para se comunicar. E aí, como os nossos escritórios às vezes estão espalhados pelas unidades florestais e não estão dentro do data center da empresa, vizinho dos servidores, do ar-condicionado, das baterias, tudo que tem lá, esse tempo também nos afeta. Por isso que um padrão cada vez mais comum tem sido a gente ter desktop remoto, porque a gente coloca a aplicação do ladinho do banco de dados, na mesma infraestrutura de rede que está o nosso banco, e você vai ter uma redução da latência entre a aplicação e o banco, o que vai ser muito benéfico para os seus processamentos. A gente abordou aqui alta disponibilidade, que é a gente conseguir manter os nossos sistemas funcionando, mesmo caso aconteça alguma falha isolada, e a gente tratou também o alto desempenho, que é essa forma da gente conseguir processar grandes volumes de dados, atender um grande número de clientes, sem perder performance. E a gente viu as várias maneiras como a gente pode ir implementando isso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, ele foi feito com muito carinho, e eu espero que ele tenha entregue algo de novo e útil para você. Se você aprendeu algo, clica no botão gostei, se inscreve, marca o sininho para poder ver os próximos vídeos que a gente vai postar aqui no canal, e você também pode compartilhar esse vídeo com alguém que gosta muito de geo e de TI. Até a próxima!